Olá, meu nome é Tainã e darei início à apresentação do tema Material Cerâmico do curso de Engenharia Elétrica da disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais. O meu objetivo geral é explicar o que é um material cerâmico, sua estrutura, defeitos e as propriedades, e o específico é explicar a aplicação desses materiais cerâmicos dentro de áreas específicas e demonstrar os tratamentos e procedimentos que esse material passa para aplicar em determinado trabalho. Esse aqui é o cronograma da minha apresentação. Bom, o significado de cerâmico vem do grego kerâmicos, que significa matéria-prima queimada, o que já dá um indício de como é fabricado esse material, né? Historicamente, o material cerâmico é o material mais antigo produzido pelo homem. Existem indícios que há 10, 15 mil anos atrás, o homem passou no seu estágio nômade, onde migrava de tempos em tempos para buscar suprimentos, para o estágio sedentário, onde ele começou a não migrar mais de locais em locais, se alojar num lugar específico e produzir esses suprimentos por meio da agricultura. Para isso, se fez necessário fabricar recipientes para armazenar esses suprimentos e armazenar água também. Então, foi criado o primeiro material cerâmico, que foi esses recipientes para armazenagem de alimento e água, através da argila. Outros exemplos de material cerâmico são os vidros, os tijolos, o cimento, a própria argila, e hoje o material cerâmico também incluso na área de elétrica, na área de eletrônica, de telecomunicações, entre outros, por conta de propriedades específicas que esse material tem na sua estrutura, propriedades essas que vão ser abordadas a seguir. A estrutura cerâmica ela é composta basicamente por átomos metálicos e átomos não metálicos. E as ligações que são presentes nessa estrutura são quase totalmente iônicas ou parcialmente iônicas com covalência. E o que é uma ligação iônica? Uma ligação iônica nada mais é do que quando um átomo metálico doa elétrons para o átomo não metálico. Um exemplo bem claro aqui é a molécula do sal, o NaCl. O átomo metálico do sódio doa elétron para o átomo não metálico de cloro, buscando a estabilidade. Quando esse átomo de sódio libera um elétron da sua camada de valência, ele fica carregado positivamente, com uma energia positiva. Já o cloro, quando recebe esse elétron, ele fica carregado negativamente. E o que dá um indício da primeira estrutura cerâmica, que é bem típica desse material, que é a produção de íons, isto é, toda a estrutura cerâmica ela sempre estará composta por átomos eletricamente carregados. Quando o átomo doa, ele fica positivo, chamando íon cátion, e quando o átomo recebe esse elétron, ele fica negativamente carregado, chamado íon ânion. Como já foi dito anteriormente, o material cerâmico é predominantemente iônico ou com 1 grau de covalência. O primeiro exemplo de covalência é a grafita, que é um exemplo claro e bem antigo da forma alotrópica do carbono. Esse material é composto basicamente por ligações covalentes e ligações fracas de Van der Waals. E o outro exemplo é o diamante, que é o material mais forte hoje conhecido pelo homem, que tem ligações covalentes apenas, que são umas ligações muito fortes, e uma estrutura tetraédrica, o que faz com que esse material seja muito rígido, a ponto de ser classificado como mais duro. Então, o material mais duro é, por si só, um material cerâmico. Como já foi dito em vídeos passados, a ciência e tecnologia dos materiais, ela busca compreender a microestrutura para prever algumas características. E dentro dos materiais cerâmicos, vamos observar que a sua microestrutura, ela se repete a longas distâncias, num plano tridimensional. A isso atribuímos sólido cristalino, um padrão que se repete a longas distâncias dentro de um sólido. Esse padrão, dentro da ciência e tecnologia dos materiais, a gente restringe a um pedaço só, chamado célula unitária, representado por esse cubo menor aqui. Cada célula unitária possui as mesmas propriedades do que o sólido cristalino, mas é uma pequena parcela que é mais fácil de ser estudada. Essa célula unitária tem parâmetros, que são os tamanhos das arestas A, B e C, e o ângulo entre essas arestas, o que chamamos na ciência e tecnologia dos materiais de parâmetros de rede. Dependendo desses parâmetros, o sólido muda e as propriedades do material mudam também com relação a esses parâmetros. Então, vamos estudar aqui as principais células unitárias presentes nos materiais cerâmicos. A primeira estrutura, a estrutura cristalina 1,
é do tipo ANXN. Essa estrutura, ela diz respeito que o mesmo número de elétrons positivos terá na célula unitária o mesmo número de elétrons negativos. Então, se tiver um cátion, vai ter um ânion também. E essa estrutura, ela se organiza na célula unitária cúbica de face centrada. A característica principal dessa célula é ter dentro, no seu interior, 4 átomos, sendo 1/8 de átomo em cada vértice, e como tem 8, forma um átomo inteiro. Meio átomo em cada lateral, que como tem 6 laterais, tem 3 átomos, e um átomo interno, formando 4 elétrons dentro dessa célula unitária. Os átomos cátion, ou seja, os átomos que doam um elétron, os átomos metálicos, ficam nas faces aqui nessa estrutura. Ou seja, o sódio está nas faces. E o restante dos pedaços de átomos, que é nos vértices e no interior, vai ficar o cloro. A estrutura cristalina 2 a ser estudada do tipo ANXN também, isto é, tem o mesmo número de cátions, tem o mesmo número de ânions, só que ela se organiza de uma forma diferente. Se organiza na estrutura cúbica de corpo centrado, CCC. Essa estrutura, ela é bem característica porque ela tem 1/8 de átomo em cada vértice também, só que em vez de ter átomos em face e átomos internos, só tem um átomo interno ali. O ânion fica nos vértices, isto é, o cloro ele vai ficar distribuído 1/8 de cloro em cada vértice. E o césio vai ficar centralizado dentro dessa estrutura. O que, como a estrutura é diferente, o material ele vai ter a propriedade diferente também. A estrutura cristalina 3 é do tipo ANXP. Veja, nessa estrutura, a diferença de potencial é diferente. Por exemplo, ela se organiza no CCC também. Tem 1/8 de átomo nos vértices e um átomo inteiro no centro. Mas a diferença de potencial do Ca com relação ao flúor é diferente. Precisa de 2 flúor para essa molécula ficar estável. Portanto, um átomo é mais eletronegativo do que o outro e um é mais positivo do que o outro. Por isso que essa estrutura ela é diferente, não é a ANXP, do que em relação às outras. A última estrutura é do tipo ANBNXP, que eu dou exemplo aqui do titanato de bário. Essa estrutura se organiza bem, numa situação bem específica, né? Tem 5 átomos dentro dessa célula cristalina, sendo que tem mais de um átomo positivo, tem o bário e o titânio. Os pontos vermelhos aqui representam 1/8 de bário. Nas faces, cada face tem meio átomo representando os átomos de oxigênio. Como tem 6 faces, vai ter 3 oxigênio. E bem centralizado o outro cátion, o outro átomo positivo, que é o titânio, que também tem características bem específicas dentro desse material. Dentro dos materiais cerâmicos, também vamos analisar que existem imperfeições cristalinas. Imperfeições essas que possuem também dos materiais metálicos que se repetem aqui nos materiais cerâmicos. O primeiro defeito que é analisado é o defeito da lacuna, que o átomo, por vibração, sai dessa célula unitária, dessa rede cristalina, e fica um vácuo, chamado também de vacância. O segundo exemplo é quando o átomo ele não sai, e sim um entra, que não era um átomo igual à rede cristalina, e fica como se fosse um interstício, uma sujeira. O terceiro defeito pontual são o substitucional, quando um átomo sai e o outro é substituído no lugar. Mas esse átomo pode ser grande ou pequeno, mas ele é diferente da rede cristalina. Portanto, ele é um substício. Ele é um átomo que não deveria estar ali e, por alguma razão, entrou por conta da vacância que existia nessa rede cristalina. É importante salientar que dentro do material cerâmico existem 2 defeitos principais nesse material. Como já foi dito anteriormente, esse material possui átomos eletricamente carregados. E esses átomos eletricamente carregados vão gerar um defeito que é bem específico dessa estrutura, que são os defeitos iônicos. O primeiro defeito iônico é o defeito de Frenkel, que é quando um átomo eletricamente carregado negativo encontra com positivo. E dentro da física a gente sabe que quando uma carga positiva encontra uma carga negativa, eles se atraem, provocando aqui uma distorção, representada por essa flecha aqui, ó, uma distorção na rede cristalina. O átomo ele se aproxima do átomo negativo do positivo. E o espaço ali, onde ele estava centralizado, ele fica
ele fica uma vacância, fica uma lacuna ali, e que gera um defeito no material, e a propriedade desse material também é influenciada. O segundo defeito é o defeito de Scott, que é um defeito iônico também, só que não é um defeito atrativo, é um defeito de repulsão, ou seja, os átomos de cargas iguais se encontram e eles se repelem. Eles nunca vão se encontrar. Então, essa distorção gera uma vacância, gera uma lacuna ali, que influencia também diretamente no material. Também temos defeitos lineares de cunha, que é um plano a mais dentro da rede cristalina, que não deveria estar ali, que influencia também nas propriedades do material. As discordâncias de hélices também são presentes nos materiais cerâmicos, que são degraus, que são distorção da rede cristalina, que são representados por essa faixa etária amarela aqui. E os defeitos superficiais, que ao solidificar esses materiais cerâmicos, a gente vai analisar que as moléculas se organizam de maneira diferente, em direções diferentes. E elas não solidificam todas uniformemente. Então, quando o material está solidificado, através de uma perspectiva microscópica, né, podemos observar que existem contornos dessas moléculas, indicando que certa molécula solidificou primeiro que a outra e as direções foram diferentes, fazendo ali um contorno, chamado contorno de grão. Esse é um defeito superficial. Através da análise da estrutura desse material e dos efeitos, vamos ter algumas propriedades. Propriedades como elétrica, propriedades químicas, propriedades mecânicas e propriedades magnéticas. A primeira propriedade a ser estudada é a propriedade mecânica. Ela tem 5 principais pontos, que é a dureza, a resistência, a flexibilidade, a resiliência e a tenacidade. Então, para analisar as propriedades mecânicas, é interessante submeter esse material a um ensaio de tração. O ensaio de tração já foi abordado aqui. O ensaio de tração nada mais é que um ensaio onde mede as propriedades mecânicas desse material. Gera uma tensão interna nesse material, e dependendo da performance dele nesse teste, a gente vai classificar ele como duro, como maleável, como resistente, não resistente, entre outros. Vamos analisar um gráfico de tensão por deformação do material aqui. É bem característico do material cerâmico ter uma alta resistência à tração. Então, a curva que melhor representa esse material é a curva B aqui, não a B', a B, que é a mais íngreme. Isso quer dizer que o material cerâmico ele é muito resistente à tração, porque ele tem uma tração muito forte e no eixo X aqui, que é a deformação, ela é quase mínima. Então, esse material não vai deformar elasticamente, ou seja, não vai ter uma separação dessas moléculas, porque as atrações covalentes e iônicas são muito fortes, e ele já vai quebrar. Em contrapartida, quando o material é muito rígido, ele também é frágil, porque ele não absorve energia. Ele não absorve energia até a quebra. Então, ele não tem uma deformação plástica, ele não deforma. Ele apenas chega na tensão limite, na tensão pico, e quebra. Então, voltando às características do material cerâmico com relação às características mecânicas, ele é um material muito duro e resistente à tração, só que a flexibilidade e a ductibilidade ela é muito pequena, quase que desprezível, porque ele não deforma plasticamente nem elasticamente, porque ele é um material muito rígido, ele quebra rápido. E a resistência e tenacidade também é muito baixa, porque ele não absorve essa energia, ele não deforma plasticamente, ele não demora um tempo significante para quebra, ele quebra rápido. Então, ele não absorve essa energia, fazendo com que esse material seja bem rígido, mas frágil. A outra propriedade que a gente pode analisar é a estabilidade química desse material. Esse material cerâmico ele tem a propriedade de resistir a altas temperaturas com relação a uma situação termodinâmica, né? Esse é um material bem utilizado para fabricar churrasqueira, para fabricar fogão, porque as ligações deles são muito fortes. E na passagem do estágio sólido da matéria para o estágio líquido, tem que romper essas ligações. Mas como essas ligações elas são muito fortes dentro do material cerâmico, ele tem uma alta taxa de fusão, fazendo com que possa ser aplicado esse material em áreas específicas sem ele ter uma maior variação de temperatura, de dilatação, de estado da matéria, entre outros, né? Então, para entender melhor como funciona esse processo, vamos analisar aqui um diagrama de fases do cerâmico. Era muito importante a gente analisar o diagrama de fase do tijolo refratário, que a composição varia de 20 a 45 de alumina e 50 a 80 de sílica.
Os diagramas cerâmicos são quase sempre compostos, feitos por compostos, né? Não só por elementos, mas compostos, e geralmente eles compartilham um elemento comum, que geralmente é o oxigênio. Podemos perceber nesse diagrama de fase aqui, dessa óxido de alumínio com óxido de cromo. O óxido de alumínio aqui, ó, quando temos 100% de óxido de alumínio, o ponto de fusão é 2035 graus Celsius, que é uma temperatura elevadíssima. Então, esse material aqui, se for 100% disso, ele vai ter quando ele for submetido a 1000 graus, ele não vai ter nenhuma dilatação, não vai ter nenhuma quebra da molécula ali, o que vai ser propício para determinada aplicabilidade em áreas que a temperatura vai ser altíssima, e ele não vai variar a temperatura dele, ele não vai variar as tensões internas dele, porque o ponto de fusão dele é muito alto. E quando tiver 100% de cromo com oxigênio, aqui também vai ser maior ainda o ponto de fusão, vai ser 2.330 graus. Então, esse material ele se comporta bem em altas temperaturas, né? E a temperatura de fusão dele é muito alta, podendo, assim, ter aplicabilidade nos fogões, em áreas, nos eletrodomésticos que superaquecem também, né? E acaba sendo um ponto bem positivo dentro desse material cerâmico, né? Outra propriedade desse material é a propriedade elétrica dele, né? Esse material ele é utilizado para confeccionar semicondutores, que são elementos da eletrônica, supercondutores também, e hoje em dia, com as energias renováveis, né, a fabricação da célula voltaica também é feita por um material, pelo silício, que é um material, né, considerado como material cerâmico. Esses materiais eles são utilizados como isolantes térmicos e elétricos por conta das propriedades deles. Indo para a aplicabilidade desse material, temos a primeira classificação, que são materiais refratários. São materiais que passam por uma transformação isotérmica para aguentar altas temperaturas, né? Exemplo, tijolo refratário, que são usados no interior das lareiras. Eles têm um ponto de fusão muito alto, que é 1.700, 1.800 graus Celsius. Então, isso vai propiciar que a gente faça o fogo na lareira e esse tijolo não derreta, por exemplo. E a propriedade deles são de ser inertes, isto é, eles não reagem com altas temperaturas, eles ficam instáveis, eles não dilatam. E o isolamento térmico também é bem característico desse material, porque dentro da lareira ela vai ficar muito superaquecida, mas ele não vai liberar todo o calor dentro da lareira, senão seria quase impossível a gente sobreviver a mais de 1.000 graus Celsius, né? Então, a primeira aplicabilidade são tijolo refratário, que eles são projetados para aguentar altas temperaturas e ter um bom isolamento térmico. O segundo material com relação à aplicabilidade de material cerâmico são os vítreos, né, que é a fabricação do vidro, que ele é fabricado para ter uma transparência ótica boa, para proteger as residências do vento, da umidade, mas facilitar a transparência, né, desse material. Esse material é produzido, fabricado em áreas específicas, e a característica principal dele, né, é a transparência ótica. Também temos os vidros cerâmicos, que são projetados não apenas para essa transparência ótica, mas para aguentar alta temperatura também. Que a gente tem o exemplo dos fornos elétricos, que tem o vidro, que a gente pode ver o bolo, por exemplo, mas em temperaturas muito altas o vidro não quebra, não racha, né? E os micro-ondas também é bem característico desse material, que é produzido não apenas para ter essa transferência ótica, mas também para aguentar altas temperaturas. Outra aplicabilidade desse material cerâmico é com relação aos abrasivos, que são materiais que são fabricados e que existem hoje na natureza, que a característica deles é a dureza. Hoje se utiliza desses materiais para desgastar alguma coisa, para polir ou para corte, né? São materiais muito rígidos, então eles não quebram, eles não vão ter uma deformação plástica e elástica. E também tem o material como diamante, né? Que é o material mais duro hoje conhecido, e também é um material cerâmico. Dentro da elétrica, que é a minha área, a gente vai fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado dos semicondutores. Um exemplo de semicondutor é, por exemplo, o diodo, a célula fotovoltaica. São elementos da elétrica e da eletrônica que são muito utilizadas hoje em dia. E o que é a definição de semicondutores? É importante salientar que para ter corrente elétrica,
dentro de um cabo, a passagem de elétrons tem que ser livre, ou seja, 1 ampere, que significa uma corrente de 1 ampere, que é a unidade de medida de corrente, tem que passar 1 elétron por unidade de segundo. Isso significa que, para ter corrente elétrica, precisa ter passagem de elétron. Tendo em visão esse raciocínio, por um material ser bom condutor, ele precisa ter elétrons livres na camada de valência. Os elétrons não podem ser presos dentro da camada de valência, que é a última camada. Então, vamos dar o exemplo desse silício. O silício é um elemento da tabela periódica que tem um número de elétrons dentro da sua camada de valência intermediária. Não é igual, por exemplo, ao alumínio, ao cobre, que tem poucos elétrons na camada de valência e esses elétrons estão muito livres. Então, um fio de cobre, o número de elétrons para pular de um átomo para outro é muito significante. Já no silício é um pouco mais intermediário. E com relação ao material isolante, é quando o átomo da camada de valência ele é bem fixo no átomo, ou seja, ele precisa de uma carga muito forte para esse átomo se desprender. E o semicondutor ele está nesse meio. Ele não é nem muito bom de locomoção de elétrons e nem muito ruim. Então, os semicondutores são fabricados geralmente por carbono, pelo germânio, pelo silício, que tem um número intermediário de elétrons na sua camada de valência. E essa camada de valência ela não é muito fácil de liberar elétrons e não muito difícil também. E as características dão uma característica bem específica para fabricar diodo, que é um elemento eletrônico, célula fotovoltaica, que hoje em dia a gente utiliza bastante na área de energias renováveis, né? Entre outros. Explicando aqui como que funciona a ligação dentro, por exemplo, do material semicondutor, busca-se a estabilidade em todos os aspectos da natureza. O silício ele fica estável com 8 elétrons na camada de valência, só que ele tem 4. Então, ele precisa de mais 4 átomos que doem elétron para ele ou compartilhem. Dentro dessa pequena parcela de molécula aqui, ó, quando a gente junta 4 silício com um silício interno, eles compartilham os elétrons nas suas camadas de valência, e esse silício aqui, ó, pode-se observar que ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência. Então, esse silício aqui, ele está estável. É essa a propriedade que a gente quer dentro dos semicondutores. Essa estabilidade é feita por ligações covalentes, porque eles estão compartilhando elétrons. Então, essa é a característica principal dos semicondutores dentro, né, desses componentes. Explicando melhor como que funciona as cargas através de uma perspectiva da física, né? Aqui temos um sólido cristalino que a gente estudou, que as células unitárias, CCC, CFC. Vamos aderir por um momento que existem N elétrons dentro dessa célula unitária, que a célula unitária nada mais é que uma parcela de um sólido cristalino, que pode ser uma parcela de um fio de cobre, vamos dizer assim, né? Cada elétron ele vai ter um gráfico de curva de tensão, que é a diferença de potencial, né? Diferença de potencial por tempo. E esse gráfico vai ser o gráfico que vai representar, né, o potencial elétrico desse átomo. Esse átomo é rodeado por elétrons e cada elétron tem o seu potencial. Quanto maior o número de átomos dentro desse sólido, é fácil de imaginar que os átomos vão estar mais próximos. E com relação à proximidade desses átomos, vai ficar mais fácil um elétron pular, migrar para outro átomo. E quanto mais fácil vai ser essa mudança de átomo, de elétron dos átomos para outros átomos, vai acarretar numa diferença de potencial e aí vai acontecer uma corrente elétrica que a gente conhece como eletricidade. Fazendo N gráficos de vários átomos que estão encostados em elétrons, a gente vai perceber que os potenciais elétricos vão se encontrar. E nesses pontos que eles se encontram, a gente tem os chamados linha de banda, que nada mais são que caminhos que o elétron pode correr que estão livres para ele, que não tem nenhum bloqueio. Claro, que dentro dos semicondutores existem bloqueios, porque os semicondutores não são bons condutores, eles são semicondutores, eles são uma faixa intermediária. Então, vai ter uma faixa de bloqueio, que essas faixas aqui, onde as linhas não se encontram, mas onde os gráficos de tensão por tempo, que é o gráfico de tensão ali, vai ter uma boa quantidade elétrica, né? Essa linha de banda vão ser formados N linha de bandas, porque temos milhões e milhões de átomos dentro do material.
e esses átomos têm elétrons. Então, quanto menor o espaço de uma banda entre a outra, vai ser a melhor condutividade elétrica. Então, dentro desse material cerâmico, a gente tem o chamado gap, que é o espaço vazio entre a banda, as bandas, que são os caminhos possíveis para o elétron percorrer, um espaço intermediário, que não é maior que um material isolante e não é menor que um material bom condutor. Então, para a passagem dessa banda aqui, que está cheia de elétrons, para essa banda, se exige uma força intermediária. Não é uma força muito fraca, nem uma força muito forte, uma força intermediária. E para desse gap aqui, dessa banda aqui, ultrapassar o espaço, que é o gap, e chegar nesse daqui, existe uma nova força intermediária. Então, esse é o conceito de semicondutor. Está entre uma boa condutividade elétrica e uma baixa condutividade elétrica. E essa é a apresentação do meu trabalho.